Muito bem, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula, né? Falar um pouquinho sobre a roda dentada, né? Tá aí ela ampliada, né? Em destaque para vocês, tá? Pessoal, a roda dentada está onde? Junto da polia dianteira do motor. Não é um item separado, é um item único, tá? Já recebi aqui algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Esses vários furinhos pequenos que temos aí, é o quê? Balanceamento da roda dentada. Claro, né? Tem que ser uma peça balanceada, né? Igual uma roda, pneu do carro, né? Tem que estar balanceado. Só que ao invés de colocar peso, né? No lado mais leve, que é o que a gente faz na roda do carro, né? Você tem a roda do carro desbalanceada, o que se faz? Vê onde que está pesado, né? Põe peso do outro lado para balancear. Aqui não, se tira material. Por isso aqueles furinhos na lateral da polia, tá? E também não podemos nos esquecer que essa roda dentada, tá? Ela possui o sistema de amortecimento para diminuir vibrações. Vejam que na polia nós temos uma camada de borracha, ou seja, aí não é uma peça única, né? É uma peça única para vender, para tirar, para colocar, para trocar, mas na montadora ou na fábrica da polia nós chamamos de damper, tá? O que é o damper? Temos o cubo da polia, uma camada de borracha, né? E por cima a outra parte da polia. Ou seja, é para minimizar vibrações. Tem essa função. Tá? Não é muito comum nessa linha, tá? Mas pode acontecer de deslocar. Pessoal, a forma mais prática que tem para saber se está deslocando ou não é o quê? O motor desligado, pega giz, faz uma marca entre o cubo e a parte externa da polia. Corre o giz. Funciona o carro, dá uma volta, volta para a oficina e vê se as marcas continuam alinhadas. Tá? Porque pode desalinhar realmente. Isso não é impossível. Tá? Acontece, inclusive, nesses motores. Tá bom? Fala então sobre ela, a roda dentada para vocês. Vamos lá. Formada para ter 60 dentes, mas com a ausência de 2 para efeitos de sincronismo. Ela é chamada de roda dentada 60 menos 2. Né? Ninguém fala que ela é 58. Ela é 60 menos 2. Que lógico, dá 58. Né? Mas ela o diâmetro dela é para ter exatamente 60 dentes. Tem um espaço que não tem dente, equivalente a 2 dentes, tá? Então, a ECU contabiliza a volta inteira como se fossem 60 dentes. Mas ela conta um por um. Desde o primeiro dente, que é o primeiro do lado esquerdo, né? Depois da falha de 2 dentes, até o 58º dente, que é o último do lado direito, tá? A forma de sincronismo está tudo programado pela própria ECU. Ou seja, ela sabe quais são os dentes em que está posicionado em PMS. Tá? Quais são os dentes exatos para isso. Tá? E, como falei, pode deslocar realmente a posição do cubo em relação à roda dentada. Aí, pessoal, o sincronismo sai totalmente fora. Tá? A roda dentada tem encaixe único, né, na ponta do eixo virabrequim. Comentei um pouquinho sobre a distância, né, sobre o espaço entre o sensor e a roda dentada. Vou comentar rapidinho sobre mais esse detalhe também. Sempre entre 0,5 e 1,5 milímetros temos a distância fixa. O sensor com a bobina interna emitindo campo magnético junto de seu ímã é excitado e envia o sinal para a ECU. Não é um sinal digital. Trata-se de um sinal analógico. Graxa, óleo entre o sensor e a roda dentada
não influencia em nada. Água não influencia em nada. Só o que vai poder influenciar é metal, tá? Mas ali é difícil, né? Ter problemas de metal, etc. Até barro não chega a influenciar, tá? Agora, dente amassado, isso influencia. Distância variável, isso influencia, tá? Então tem que prestar atenção. Por quê? Pessoal, o sensor de rotação, esse sinal é o sinal vital para o motor funcionar. É o principal sinal que a ECU recebe. Como eu já falei para vocês, se eu desligar todos os outros sensores, deixar só ele, o motor funciona. Ah, vai ficar ruim para acelerar, mas ele funciona. Se eu religar todos e desligar só ele, aí dançou. Aí, literalmente, não funciona. Ou seja, sem ele não funciona. Tá? Não tem jeito. Ok? Antes de passar para a parte de interruptores, o que é esse sensor de fase virtual? Bom, a ECU já está programada para isso. O que ela faz? Esse motor, nessa Palicand 1.8, não tem o sensor de fase. Pessoal, onde fica o sensor de fase? No virabrequim ou no comando? No comando de válvulas. Não é isso? Se é fase, é onde dá uma volta. Teria só um dente ali no comando de válvulas. Não tem. Então, peraí. Como que o módulo sabe só pelo virabrequim quem que é o primeiro cilindro? Não sabe pelo virabrequim. Vai dar uma ideia quem é PNS do 1 e do 4. Mas ele não sabe se quem vai ter em combustão é o primeiro ou o quarto cilindro. Então, é o que nós chamamos de sensor de fase virtual. Ou seja, deu partida no motor, a ECU não sabe quem é quem ainda. Sabe quem é o 1 e 4, o 2 e 3. Não é sequencial ainda. Assim que o motor pega na primeira aceleração e desaceleração, o módulo diminui ou corta totalmente o tempo de injeção do cilindro 1. Se houve uma pequena redução de rotação, ele já sabe, opa, onde que está o primeiro. Se não houve, é o quarto cilindro. Pronto, já matou. É só contar. Se é o primeiro, 1, 3, 4, 2, é sequência. Se é o quarto, não é 1, 3, 4, 2, 4, 2, 1, 3. E segue a vida. Ele sabe quem é quem de forma virtual, pessoal. Sem um sinal físico ali. Só diminuindo ou eliminando, né, o tempo de injeção na primeira desaceleração do motor. Ele capta isso. Entenderam? Então, na partida, o motor não é sequencial a injeção. Ele é banco a banco. Ele injeta 1 e 4, 2 e 3. Assim que identifica quem é o primeiro ou o quarto, torna-se sequencial. E aí, segue-se até desligar o motor novamente. Isso que chamamos de sensor de fase virtual. Poxa vida, é menos um componente no carro, né? Menos um sinal, menos uma possível falha, menos chicote. Diminui-se os componentes. Não é interessante isso? É tecnologia, é a ECU trabalhando mais para que o veículo funcione menor. Tá? Interruptor. Bom, no plural também, né? Interruptores dos pedais. Por que interruptor? Pessoal, interruptor é o quê? Um liga e desliga. Um abre e fecha. Não tem o interruptor da lâmpada aí? Liga e desliga. Não é isso? É um abre e fecha. Ou seja, ou ele está on ou está off. Ou ele é 1 ou ele é 0. Não tem meio termo. Não é sensor. Está dizendo já interruptor. Tá? Só que esse interruptor, temos um no pedal de freio, outro no pedal de embreagem. Vamos entender. Para complementar
as informações recebidas pela ECU, temos dois interruptores, tá? Nos pedais, um no pedal de embreagem e um no pedal de freio. Além, é claro, do sensor, né, e não interruptor do pedal do acelerador. Então, esse já vai ver a aula que vem, né, o sensor do pedal. Tem um interruptor no freio ou na embreagem. Qual é a finalidade desse cara aí? Né? Dois caras aí, né? Ó. Então aí, pessoal, freio e de embreagem, ó. São dois interruptores. Claro, o de freio, todo carro já tem, né? Afinal de contas, não tem que acender as lâmpadas de freio lá atrás? Tem. O interruptor é o mesmo, só que ele é um duplo nesse caso. Tá? Um indicador para as lâmpadas, né, para o circuito das lâmpadas, que fecha o circuito, e um que abre o circuito, né, abre um sinal, né, quando você solta o freio. Pisou no freio, ele fecha o circuito. Essa informação também chega para o módulo da injeção. A embreagem também. Quando pisou na embreagem, que esticou o circuito, ele manda a informação. Ele dá essa informação, que a embreagem está acionada, para a ECU. Vamos entender, então, quais são os pinos disso. Tá? Onde que é essa comunicação. Servem para melhorar os mapeamentos do sistema, captando mais a intenção do condutor. Estão ligados à embreagem, está ligado ao K25 e a massa, freio K13 e K5. Viram? Ó? A embreagem são dois fios, mas um é massa, o outro é resposta para o módulo. K25. E ó, conector K, né? De carroceria, né? Freio K13 e K5. Pessoal, qual é a finalidade? Por que o módulo tem que entender isso? Captar mais a intenção do condutor. Tá? Situações de freio motor, que você pisa na embreagem para o carro não morrer, tudo isso é para melhorar o mapeamento. Tá? Melhora o mapeamento do sistema. Entra mais rapidamente num cutoff ou, né, num dashpot. Estão lembrados? O que é cutoff e dashpot? Cutoff. Cutoff é o quê? O corte do tempo de injeção, ou seja, corta o acionamento dos bicos injetores nas desacelerações. Tá? Quando você tem giro no motor, mas o pedal do acelerador não está acionado. Quando eu faço isso? Vou descer a serra, por exemplo, né, com a marcha engatada. Qualquer ladeira que eu desça reduzindo as marchas, também vai dar o mesmo cutoff. O carro fica até mais econômico, inclusive. Tá? E o que é o dashpot? Acelerei o motor. Tirei o pé. A queda de aceleração não é abrupta. O sistema mantém um pouco a borboleta aberta para depois ele cair lentamente. Parece que prende um pouquinho o acelerador. Isso chama dashpot. Ambos os sistemas auxiliam para minimizar poluentes, melhorar consumo e segurança. Tá? Então esses são os interruptores de freio e de embreagem que mandam informação aí para o conector K da unidade de comando eletrônico. Vamos lá. A mais uma dica desta nossa aula. Muito cuidado com o interruptor do pedal da embreagem. Atenção! Que pode alterar os sinais para ECU e chega até a interferir no mapeamento do sistema, principalmente no regime de lenta. Pessoal, vi casos desse interruptor com falha intermitente, o sinal nem dá ou não dá, ele fica oscilando, interfere no mapeamento da injeção. Tá? Interfere, pessoal, mais o da embreagem do que o próprio freio. Tá? Por incrível que pareça. Legal? Perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas. Sem o sensor de fase, né, o sistema funciona bem? Ah, não tem sensor de fase, mas o carro funciona legal? Sim, né? A ECU faz as adequações eletrônicas do sensor virtual. Ou seja, funciona perfeito. Até parece que tem um sensor. Tá ok? Belezinha? Muito bem.
alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui para vocês, né? Sempre lembrando que as perguntas que eu recebo aqui, pessoal, aqui de cara, ó, eu já leio, preparo e já dou a resposta para todos vocês. Antônio Mendes Dutra comentou: professor Scopino, na verdade eu tive um problema de funcionamento que ficava dando soco, muito nas meias acelerações, mas foi resolvido só quando substituí o interruptor da embreagem, e aí voltou a funcionar corretamente. Ok. Esse tipo de sintoma é típico, tá? De falha intermitente no interruptor da embreagem, tá? Eduardo Pereira: o interruptor de embreagem com defeito acende a luz da injeção? Interfere no funcionamento? E se o proprietário dirige com o pé apoiado na embreagem, altera alguma coisa? Não acende a luz da injeção. Normalmente não acende, tá? Se dirige com o pé na embreagem, vai perder o efeito do sensor. O carro tende a ficar um pouco diferente na questão de consumo, mas é muito pouco, tá? Então assim, pessoal, não é uma peça fundamental para o carro, o interruptor de embreagem, de jeito nenhum. É uma peça complementar, que auxilia nas desacelerações, como falei, no cut-off, no dashpot, nesses controles. Quando a peça está com falha, que ela começa a dar um sinal tipo intermitente, aí sim dá falha, o carro dá soco e aí tem mais problemas. Tá? Gente, o Serafim Gomes comentou que já peguei aí uma engrenagem dessas fora de posição. Legal. Faça o teste da marca do giz, pessoal. Funciona certinho. Você riscou a polia em relação ao cubo com giz, dá uma volta com o carro, acelera, volta para a oficina e olha, tem que estar a marca alinhada, tá? Se desalinhou é porque tem problemas, tá? Danilo Santa Rosa: professor, esse tipo de defeito na ponta do eixo virabrequim pode dar falha do tipo cortes nas acelerações do carro? Estou com um outro modelo que, ao acelerar, o veículo parece que você tirou o pé do acelerador, depois volta a acelerar. Tá? Bom, o sintoma que dá a ponta do virabrequim empenado com folga é corte em alta ou média para alta. Chega um momento que você perde o acelerador. Muitas vezes até acusa luz acesa, via scanner, falha no sensor de rotação. Você troca e não adianta nada. Continua a mesma falha. Ou seja, a falha não é no sensor, né? A falha está no sinal provocado por essa distância que varia entre a roda dentada e o sensor. Mas como um não tem contato com o outro, o que está variando? A distância. A ponta do virabrequim empenada, ou folga também, pessoal. Às vezes não é o virabrequim empenado, é folga no mancal dianteiro. Acontece muito isso. Teve desgaste só no mancal do virabrequim. Ele flutua a ponta dele. E aí altera a distância também. Isso também pode acontecer. Tá? Nelson Mendes Borges comentando também sobre patinar, né? Essa ponta a polia. E o Marcelo Godoy também comentando que esse carro quebra muito a engrenagem da ponta do virabrequim. É verdade. Outra questão também do Marcelo. Uma vez peguei uma Palio de um viajante. Estava com a luz de injeção acesa direto e acusando corpo eletrônico, sendo que o carro não tinha sintoma de falha, só a luz e esse código. Tá? Aparentemente não achei o defeito, não deu tempo de resolver, né? E ele seguiu viagem. Tá? Bom, falhas intermitentes indicando corpo, tá? Está muito relacionado a aterramento. Então, dê uma reconferida em aterramento. Muitas vezes tem que fazer um aterramento na carcaça do módulo, às vezes até no corpo do borboleta, para você ter uma segurança de funcionamento maior e melhor. Tá? Isso é muito comum acontecer. Ok?